Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam tributados somente ao Teu nome. Este é o dia que o Senhor nos fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Ó Pai, pedimos a Tua bênção para esse momento de estudo agora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos direcione para que possamos dar passos firmes e concretos nesta reflexão e aplicação na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque, ó Deus, não é a Tua palavra que tem que se aplicar aos nossos valores, não. São os nossos valores que devem se enquadrar na Tua palavra, porque cremos que ela ó Deus, a inerrante palavra, Senhor. Cremos, ó Deus, na inspiração verbal e plenária da Tua palavra, Senhor. Portanto, Senhor, direciona tudo o que há de ser feito para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Queria, irmãos, para que nós começássemos o tema dessa nossa reflexão, e eu desejo de coração que seja o menos pedante possível, o menos a mais prática possível, bem a nível mesmo de como aquelas dinâmicas que a gente faz em sala de aula, só que na igreja, aplicando isso de forma clara, né? A gente vai depois até ter um momento, se der, tomara que dê o tempo, a gente interagir nisso aí, tá? Quem sabe numa próxima a gente coloca mais de uma pessoa e põe um mesão aqui, coloca esses assuntos que a igreja, né, tem que estar inteirada sobre esses assuntos. Os irmãos concordam? Bom, abra a tua Bíblia em 2 textos, por favor. Mateus capítulo 5, do 13 ao 17. Mateus 5, do 13 ao 16. Do 13 ao 16, tá? Mateus 5, do 13 ao 16. E depois, você vai segurar com o dedinho, né? O texto que você leu, nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Segunda aos Tessalonicenses 2, 17 não, 2, versículo 7, tá bom? Vamos primeiro para Mateus 5, do 13 ao 16, do 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora vamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 6 e 7, fica mais completo, tá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7, diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, algumas versões, até que seja tirado. Glória a Deus. Bom, irmãos, esses 2 textos aqui nos mostram o primeiro mais claro e o segundo de acordo com a interpretação teológica.
que se faça sobre ele. Mas eles mostram a função da igreja como alguém que prega o evangelho, cuja prioridade é a salvação da alma, a mensagem da cruz, a ressurreição de Jesus, mas como alguém que, enquanto a igreja não for tirada da terra, ela tem uma função de influenciar nessa terra. Nós não podemos ficar omissos nela. O propósito final da igreja não está aqui nessa terra, mas enquanto ela estiver aqui, ela não pode ser omissa. Vocês estão entendendo? Por exemplo, existem dois extremos hoje, eu publiquei no Face da igreja. Um extremo que está fazendo mal à igreja é a teologia da prosperidade, não a bênção da prosperidade que é bíblica, estou falando a teologia da prosperidade. Ela vai para um extremo, mas tão nocivo quanto, e poucas pessoas estão percebendo, é a tendência a um cristianismo marxista. Um vai para o extremo, outro vai para o outro, mas ambos têm algo em comum. Eles não andam concordes no que ensinam, mas acabam tendo uma mesma finalidade, que é reino na terra. Acabam traçando o evangelho, está começando bomba quente, né? Eles acabam traçando a finalidade do evangelho. Eu estou com muita vontade de escrever mais sobre essas coisas. Eles acabam traçando finalidade do evangelho como reino na terra. A teologia da prosperidade, que a benção, né? A benção só aqui. E a tendência de um cristianismo marxista é a redução do evangelho soberano de Deus a uma mera luta de classe e conquistas terrenas e sociais. De qualquer maneira, fica só aqui, estão entendendo? Perde a visão do sobrenatural, do além. Então, enquanto a igreja estiver aqui, ela tem os seus propósitos. E daí a importância de um estudo como esse, irmãos. Eu abro meu coração para vocês, estou muito feliz por você estar aqui, muito mesmo. O irmão veio lá de Niterói, rapaz, cantor, pregador, historiando, né? E os irmãos que vieram, o Jorge que está aqui, que felicidade de ver você aqui com a gente, e os irmãos que vieram, mas eu ficaria feliz, bom ver o coordenador da juventude aqui, mas é bom que a coordenadora da Alfademe aqui com a regente, né? É mais bom que cada obreiro entendesse isso, o líder dos departamentos, os adolescentes, sua liderança, porque isso aí, irmão, vocês concordam que está sendo debatido em universidade, salas de aula? Está lá fora isso está lá fora, e a gente está dando aqui para os irmãos. Então, luz e sal, isso aqui, irmão, está dizendo que a gente tem que agir na terra, é ser luz na terra e sal na terra, amém? A gente só é luz na terra e é sal na terra. Então vocês concordam que a gente tem uma função a exercer aqui? Sim ou não? A gente tem uma função, a gente é luz, é aqui. A gente é sal, é aqui. É aqui que a gente tem que exercer essa ação. Se você puder dizer para o seu irmão, nós somos luz, é aqui, e sal aqui. Por favor, se puder, nós somos luz, é aqui, somos sal, é aqui. A gente não pode ficar omisso, a gente não pode ficar alienado nessas coisas. Não pode ficar alienado nessas coisas. A igreja tem que se interagir nisso. E o outro texto, que é 2 aos Tessalonicenses 2:7, é claro, isso aqui é para uma interpretação pré-tribulacionista. Nem todos os teólogos são pré-tribulacionistas. A gente tem teólogos pré, meso e pós. E a gente sabe que existem essas divergências. Mas, de qualquer maneira, mesmo para quem não seja pré-tribulacionista, qualquer maneira, ela mostra um fator de igreja como detentor do mal. Entenderam? Paulo fala assim, o mistério da iniquidade já opera aqui no planeta, mas há um que o detém até que seja tirado. Então a linha pré-tribulacionista, ela interpreta a igreja como detentora desse mal. Estão entendendo? O mistério da iniquidade já está aí. Está por aí, mas enquanto a igreja estiver aqui, ela tem que ficar alienada, parada. Eu sou do céu mesmo, vou morar lá no céu, não tem que ficar ouvindo esses assuntos, nem debatendo esses assuntos. Sabe qual é a desculpa que os crentes que não querem resistir estão dando? Sabe qual é a desculpa? A Bíblia diz que vai de mal a pior mesmo. Quem já viu esse discurso por aí? É ou não é? É.
Às vezes eles dão isso como justificativa, até como desculpa, porque sabe que às vezes estão votando em pessoas que sabem que são a favor dessas coisas. Deu para entender? Como sabe que são a favor, a gente tem argumento para provar. Aí, mas pastor, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior mesmo, né? Mas não é por aí não, porque a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera, mas há um que o detém até que seja posto fora. Claro, aí a linha pré-tribulacionista interpreta que é a ação do Espírito Santo na igreja, e quanto a igreja estiver aqui, ela vai resistir ao mal. Glória a Deus, amados. E quanto a igreja de Cristo estiver aqui, ela não vai deixar barato para o mal, ela vai ser uma resistência contra o mal. E quando a igreja estiver aqui, ela vai dizer não para aborto, glória a Deus. E quando a igreja estiver aqui, ela vai dizer sim para a família tradicional, glória a Deus. E quando a igreja estiver aqui, ela vai dizer não para a liberação de vícios, de drogas. É isso que eu estou dizendo. A igreja não pode dizer, mas vai de mal a pior. Não, a igreja, ela tem um poder detentor. A igreja, quer dizer, o Espírito Santo na igreja, faz com que ela tenha um poder detentor. O mistério da iniquidade está aí, mas ainda há alguém que o detém, e esse alguém que detém é o Espírito Santo na vida da igreja. Glória a Deus. Então a igreja, ela vai contra esse sistema iníquo de coisas, ela vai contrário a isso. A igreja não pode ficar alienada, a igreja não pode ficar parada, até porque nesses últimos dias a igreja vai ser o único meio de resistência desse mal, e as coisas vão de mal a pior. Você pode dizer amém? Então esses dois textos nos mostram que justifica a igreja estar inteirada disso, justifica, é um tema espiritual para a igreja, glória a Deus, é um tema espiritual para a igreja, é um tema importante para a igreja tem que estar interagida nesses assuntos, porque nós não podemos ficar passivos a toda essa malignidade que o diabo está lançando nos últimos dias. Por isso, irmãos, essa ideia da gente trazer essa reflexão sobre as ideologias políticas e os princípios cristãos. As ideologias políticas e os princípios cristãos. Eu tenho uma apostila completa, eu vou ter o prazer, ela tem umas sete páginas, eu vou botar uma introdução, uma bibliografia, e eu já estou aqui me antecipando. Para quem quiser a cópia dela no seu computador, você me dá o teu endereço, eu te passo, com o maior prazer, tá? Eu vim com o meu rascunho, se o Luciano vai deletar na hora da... vim com o meu rascunho que o meu computador não imprimiu, mas ela está lá no meu computador, tá bom? Quem quiser, eu mando essa apostila por e-mail para vocês, tá ok? Bom, eu não vou aqui dar tudo que está nela, é só um resumo, porque a ideia é só uma reflexão para a gente analisar aqui, mas essa questão de política, ela é derivada da palavra polis, que é do grego. Polis eram as antigas cidades-estados, né? Antigas cidades-estados, as polis, as tão conhecidas polis gregas, não é? Dessa raiz polis, aí você tem tudo que é relacionado à política, certo? Ela vem de polis. Políteis é cidadão, era uma expressão grega, cidadão. Então você tem polis. O que eram as polis? Né? Metrópole, né? Tudo isso tem uma raiz grega, né? As antigas cidades-estados da Grécia, ok? Políteis é cidadão, politeume é pátria ou cidadão, politeume, pátria ou cidadão, tudo expressão derivada da antiga Grécia. Duas cidades que influenciaram muito, né? Claro, foi Esparta e Atenas, não é isso? Da Grécia antiga. Mas depois você tem o período helênico, que é o período auge. Não vou demorar muito nessa parte não, porque eu sei que ela é meio pedante, nem todo mundo gosta de história, né? E é obrigado a gostar, né? Mas até para analisar a raiz da palavra, né? E, enfim, o auge do período foi o período helênico, né? De Alexandre o Grande, que ele pega a cultura grega e
dá uma visão cósmica a ela. Mesmo depois que veio o Império Romano, aquela frase conhecida do conquistador foi conquistado, né? Em que Roma conquista a Grécia belicamente, mas acaba sendo absorvido pela cultura grega, não é isso? Então a cultura grega se universalizou, e a noção de política, ela vem da Grécia, tá ok? Então política, há uma expressão grega epolitike, é a expressão grega para política. Tem muitas definições de políticas, né? Mas eu coloquei uma só aqui: a arte de governar um Estado com seus cidadãos, tá? A arte de governar um Estado com seus cidadãos. Então, irmãos, a gente ouve falar política, já dá uma aversão, não dá? Dá uma coceira? Quem concorda com isso? Política. Mas se for ver etimologicamente, irmão, a gente tem que estar envolvido. Por quê? Porque é a arte de governar um Estado com seus cidadãos. Quem é cidadão aí? Todo mundo é cidadão, né? Então, não tem jeito. Agora, existe uma distinção, aí que está o problema, entre governo e Estado. Existe uma distinção entre governo e Estado. O governo é passageiro, o Estado é soberano. Entendeu? Por exemplo, você pode ter um determinado governo no Estado. Aquele governo pode passar e o Estado continua. Você entendeu? Aliás, o Estado tem que continuar. Daí a questão de que nenhum governo pode pegar o relativo e absolutizar. Ninguém pode pegar o seu partido e tornar dele a ideologia final do Estado. Estão entendendo? Senão ele está ferindo um princípio democrático. Todo governo em qualquer país, é ou não é? Em qualquer país cujo partido se torna absoluto e permanece e se torna ditador, ele é acima de tudo ditador. Por quê? Porque ele está ferindo um princípio universal de Estado. Estão entendendo? Governo é passageiro, o Estado é soberano. O que é característica de uma democracia? É a capacidade de alternância, é ou não é? Capacidade de alternância, ou da escolha de uma maioria de forma legítima, tá certo? Não imposta ideologicamente, não imposta por outras massas de manobra, mas é a capacidade. Então, governo é passageiro e Estado é soberano. Então, irmãos, em Esparta, os conceitos mais antigos que nós temos dessa organização política eram as conhecidas apelais, né? Entre os espartanos, que havia lá o seu líder mor, mas haviam as apelais, que eram como se fossem as assembleias que nós temos. Eram os representantes da população espartana, eram as apelais. Eu não sei se tem a ver com apelar de hoje, não posso, mas é parecido, né? O cara apelou, né? Mas as apelais eram como se fossem as assembleias, que os seus representantes eram colocados nas apelais. Já em Atenas, eram as eclésias. Quem já viu falar em eclésia? A gente pega a palavra eclésia e interpreta só para a igreja, é ou não é? Mas a origem dela é ateniense. As eclésias dos atenienses eram as convocações, não é? Públicas, com seus representantes de qualquer origem, fosse ela religiosa, fosse ela cultural, enfim, eram as eclésias dos atenienses, né? É claro, a palavra eclésia no Novo Testamento, ela passou a ter um sentido de ajuntamento, mas agora ajuntamento dos santos. Na Bíblia, a eclésia não é mais qualquer ajuntamento. Na Bíblia, no Novo Testamento, é ajuntamento dos santos. Essa expressão, quem já ouviu falar de tirados para fora? Igreja, tirados para fora. Nós demos uma interpretação, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, romântica a ela. A gente pega a palavra e pega simbolicamente os tirados para fora do mundo, né? Isso é uma interpretação simbólica, mas a raiz desse tirados para fora das eclésias dos atenienses era porque eram as convocações públicas, eram tirados para fora para fazer essas convocações. Mas a gente dá essa interpretação bonita agora, que nós somos tirados para fora. Você vê, essa questão é muito antiga, não é? É muito antiga. Então, irmãos, você vê, o homem sempre teve que lidar com essa questão do ajuntamento político e os seus governos. E a igreja jamais pode ficar alienada sobre essas questões, porque ela tem os seus valores, os seus princípios, e ela não pode negociar
os seus princípios, não pode deixar se negociar por ela. Você pode dizer amém por isso? Existem alguns temas que eu propus no nosso estudo, e eu quero já de forma direta, clara, a gente propor, e dentro delas a gente vai colocando um pouco de contexto histórico nisso aí. Por exemplo, existe harmonia entre os ensinamentos de Jesus Cristo e Karl Marx? É a pergunta que eu faço. Existe harmonia entre os ensinamentos de Jesus Cristo e Karl Marx? Eu quero dizer, irmãos, que a sociedade tem que ser livre para pensar, e o crente tem que ser livre para pensar também. Ele tem que ser livre para votar no partido que ele quiser. O pastor não pode, voto de cabresto é uma coisa antiética e até antibíblica. Os irmãos concordam com isso? É antiética e antibíblica, a gente não pode. Agora, a gente pode informar. A gente pode informar e deve informar, não é? Claro, irmãos, o pensamento tem que ser livre, a pessoa tem que expor o seu pensamento, ele tem que ter esse direito. O problema é você começar a teologizar e cristianizar esses princípios seculares. Se a pessoa, enquanto cidadão, não sei se eu vou conseguir ser claro no que eu quero dizer, se a pessoa, enquanto cidadão, cidadã, ela tem o seu raciocínio, né, Pimenta? Ela pode. Agora que ela começa a teologizar e botar isso para dentro da doutrina da igreja, aí começa a ficar perigoso. Seja trazer o neoliberalismo de Adam Smith, seja trazer o marxismo de Karl Marx, você começa a teologizar e colocar isso para aí está pegando. E nós estamos observando uma tendência disso aí, tá certo? Então, será que existe harmonia entre os ensinamentos de Jesus Cristo e Karl Marx? Eu vou ser claro e objetivo, não. É meu direito. Não existe. Existiu lógica no que Karl Marx disse? Sim, muitas coisas sim, dentro do raciocínio dele. Mas você pode teologizar Karl Marx, trazer para o cristianismo? Não. Não, está errado. É antibíblico isso. E está tendo uma tendência muito grande de se fazer essas coisas hoje em dia. Dois eventos que aconteceram no século XVIII e XIX caracterizaram muito a questão da idade contemporânea, que foram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A queda da Bastilha lá na França caracterizou politicamente, ideologicamente, o fim da Idade Moderna, que foi da queda de Constantinopla. Duas quedas, né? A Idade Moderna caracterizada com a queda de Constantinopla, e a Idade Contemporânea caracterizada com a queda da Bastilha lá, não é isso? Enfim, com a queda do famoso absolutismo, né? Queda do absolutismo. Então, a Revolução Francesa, ideologicamente, caracteriza a Idade Contemporânea, mas a Revolução Industrial teve consequências muito maiores, porque além da Revolução Industrial, puxada pela Inglaterra e depois sincronizada pelos Estados Unidos, ela teve uma influência econômica, mas que teve implicações sociais. Irmão, essa parte vai acabar, acredite, viu? Continue perseverando, em 5 minutos eu vou trocar. Ela teve implicações sociais e políticas. Revolução Industrial teve implicações sociais e políticas de todo o mundo. Agora, onde eu quero chegar? Essas implicações sociais, querendo ou não, aumentou o distanciamento da noção de pobreza e riqueza, porque sempre existiu na sociedade, mas isso foi mais claro, não é? Aí você tem o surgimento de dois tipos de socialismos: o socialismo utópico e o socialismo científico. Aí que eu quero chegar no meu ponto. Socialismo utópico, socialismo científico. Socialismo utópico, apenas a nível da ideia, né? Os homens eles precisam ser mais fraternos uns com os outros, repartir o bem entre eles, etc. e tal. Aí chega Karl Marx com Engels, mesmo que você não escolha uma área humana, você vai ter que acabar lendo esses caras na faculdade, não tem jeito, e acaba lendo, e você lê ele já no ensino médio, no 2º grau, não tem para onde fugir, né? Oi? E cai em concurso direto, é verdade. Aí chega Karl Marx e Engels, e começa a dizer, esse negócio é papo furado, socialismo utópico não vai se cumprir nunca, tem que ser o científico mesmo. Na prática, tem que ser a luta armada mesmo, tem que tomar força,
Eles não vão dar, não, tem que ir lá bater em todo mundo, quebrar tudo, matar e subir e tomar aquilo, porque eles não vão repartir isso, não. Porque a chamada burguesia é o demônio da sociedade. É isso aí ou não é? Né? Eles estão dizendo, né? É o demônio da sociedade. Vamos derrubar isso tudo, subir e arrancar todo mundo. É o proletariado que vai assumir o governo do planeta Terra. Só que está provado no mundo que o proletariado, quando sobe, vira burguesia. Eles não dão nome. Todo proletariado, quando sobe, vira burguês. E pior, burguês ditador. Continua dizendo que é proletário, mas é burguês ditador. Bom, não sei se... né? Não é assim? Então, na prática sempre foi assim. Aí o que acontece? Bom, aí chega Engels e Marx e pregam isso. É o chamado socialismo científico. Primeiro, veio acompanhado de materialismo histórico. Materialismo histórico. Ou seja, eles como que se opondo, e na Europa a ideia do espiritual ainda muito forte, principalmente com as igrejas protestantes, né, que se fortificaram muito na Inglaterra, na Holanda, na Suécia, na Alemanha, não é isso? Se tornaram muito fortes. Então, o valor... Daí, quem tem muito professor de história que gosta disso, de associar só o protestantismo ao capitalismo. Não sei se vocês já viram isso, por causa da Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos foi fundada por 13 colônias de protestantes. Eram chamados Quakers ou puritanos. Saíram da Inglaterra, um país inteiro fundado com 13 colônias de protestantes. Não tinham livros didáticos, ensinavam os seus filhos com Bíblia, não é? Então acabaram associando protestantismo com capitalismo, né? Então, fato é, irmãos, fato é que Karl Marx e Engels, eles falam o seguinte: o conceito de espiritual, ele vem como alienador, é ou não é? O espiritual é alienador. O espiritual é a desculpa da burguesia para te alienar, para que você não tenha percepção da luta de classes e não assuma o teu poder. Aí por isso a pregação do materialismo histórico, né? Tem que tirar Deus dessa parada. Karl Marx chegou a dizer, e não digam que ele não disse, porque ele disse. Aí depois que o troço mudou, eles começaram a interpretar. Não, vocês não interpretaram o que ele disse. Bom, interpretação ou não, ele disse, a religião é o ópio dos povos. Palavras de Karl Marx. A religião é o ópio dos povos. Então, esse materialismo histórico, e outra coisa, querendo ou não, faça uma estatística. Embora esteja subindo o número de cristãos ou de adeptos de outra religião simpatizantes ao comunismo, mas boa parte é acompanhada de um ateísmo ou materialismo. Eu te desafio você fazer essa pesquisa. Boa parte está associada a isso. Tá legal? Aí você tem o famoso Manifesto Comunista de 1848. Quem já ouviu falar no Manifesto Comunista de 1848? E é uma das obras mais conhecidas, o Capital de Karl Marx, de 1867. Tem muita coisa interessante a nível de interpretação econômica. Vou dizer que não tenha porque tem. Mas a principal questão aí é a questão da fé. Por que Karl Marx e Jesus Cristo não se coadunam? Porque o comunismo bíblico não é igual ao comunismo de Karl Marx. A palavra comum em Atos é koiné, no grego, koiné. É derivado da palavra koinonia. Aliás, perdão, koinonia é derivado de koiné, né? Koiné, comum, koinonia, comunhão. Amém? A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, se quiser abrir comigo, por exemplo, que eles tinham tudo em comum. Não diz lá em Atos capítulo 2 que a igreja primitiva tinha tudo em comum? Atos capítulo 2, versículo 44. 42 e 44. Olha o que diz, que interessante aqui, ó. Atos capítulo 2, 42 e 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O grego ali é koinonia, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Ali é koiné, comum. Aí,
comunista. O que é comunista? É tudo em comum, né? Então, será que o comunismo, vamos dizer assim, o ter tudo em comum da igreja primitiva era igual ao comunismo marxista? É a grande questão. Será que você pode associar os ensinamentos de Jesus Cristo aos ensinamentos de Karl Marx? Karl Marx pregou o materialismo histórico. Jesus Cristo veio trazer o espiritual, a revelação de Deus. Glória a Deus. Karl Marx disse: a religião é o ópio dos povos. Jesus Cristo ensinou sobre Deus. Ele ensinou em João 4: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Karl Marx veio propor o distanciamento do espiritual. Jesus Cristo veio propor a aproximação com o espiritual, até porque ele veio como mediador entre Deus e os homens. Amém, amados? Primeira diferença sólida e clara. Karl Marx pregando o materialismo histórico. Jesus Cristo sempre pregou e valorizou o espiritual. Então, 1-0, você não pode associar os ensinamentos de Karl Marx e Cristo. Karl Marx, materialismo histórico. Jesus Cristo priorizou o espiritual. Karl Marx pregou a luta de classes, e a ascensão ao poder pela luta e pela guerra, pela espada, pela arma, pelo fuzil. Já que a burguesia domina e jamais irá ceder, o proletariado tem que tirá-la à força, à base do fuzil, à base das armas, à base da luta armada. Foi a ideia proposta por Karl Marx. Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo disse: se alguém quiser tirar a capa, faça o quê? Se revolte contra isso, junte um monte com você, pegue a espada e tome aquilo à força, faça isso. Se quiser tirar a capa, faz o quê? Larga também a túnica. Karl Marx disse: a burguesia jamais irá ceder o poder. Juntemo-nos e tiremos a força e matemos esses burgueses. Jesus Cristo disse: se alguém te bater numa face, faça o quê? Dê a outra. Você não pode harmonizar o ensinamento de Karl Marx com o ensinamento de Jesus Cristo. Aliás, a expectativa dos judeus foi frustrada, porque a palavra Messias no hebraico, ungido, ao pé da letra, a palavra hebraica é Messias e grega é Cristo. Cristo é tradução do hebraico Messias. Tanto Messias como Cristo significam ungido. Mas nos 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, você tinha 3 unções em Israel: ungido profeta, ungido sacerdote e ungido rei. 3 unções. Mas a expectativa da história do judeu sempre foi pela libertação da sua terra, por ter o seu local, o seu líder, que os judeus sempre criaram uma expectativa maior de Messias com rei. Os judeus sempre associavam Messias a rei, né? O descendente de Davi que vai governar sobre Israel, vai libertar os judeus. Tudo que os judeus queriam na época de Cristo era um Messias político, era um Messias guerreiro, era um Messias que falasse: ali não são burgueses não, mas é o Império Romano. Vamos lá juntar os 12 apóstolos com todos os judeus, e eles iriam. Vamos pegar nossas espadas, e assim como Deus abençoou a Davi, vamos lá tirar o Império Romano e subir o trono, e Deus vai reinar sobre Israel. A gente percebe no contexto que tinha até apóstolo que pensava que Jesus ia fazer isso. Só que Jesus frustra muito judeu. Ele fala: olha, se quiser tirar a capa, filho, larga a túnica. Se bater numa face, vira outra. Pedro, sinceridade no coração, quando foram prender Jesus, largou-lhe espada na orelha. Tem gente que pensa que Jesus reprova o ministério de alguém por causa do seu temperamento, por causa do seu jeito de ser, né? Claro que Jesus é poderoso para aperfeiçoar. Imperfeito nós somos. Eu sempre digo e vou dizer sempre que nós somos perfeitamente imperfeitos. Nada mais perfeito do que a nossa imperfeição.
Pedro, sincero, largou-lhe a espada na orelha. E olha que Pedro foi uma liderança de destaque entre os apóstolos. Foi ou não foi? Foi uma liderança de destaque entre os apóstolos. Aí Jesus pega, rapaz, já imagina a cena, eu queria ver isso, cara. Aquele sangue escorrendo. Jesus pega lá e tuc. Foi a cirurgia mais rápida e perfeita que eu já vi. Tuc. Acho que não deixou nem marca, deixou? Não deixou nem ponto. Tuc. Pedro, você não sabe que se eu quisesse viria agora uma legião de anjos aqui? Não, irmão, só a palavra, porque Jesus, João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra viva. Se Jesus falasse, cai, todo mundo ia blum. Até porque Jesus, como Logos, disse, haja, e tudo passou a existir. Glória a Deus. Bastava uma palavra de Jesus, soldados romanos, ia ter tudo infarto fulminante, blum, ia morrer todo mundo. Mas Jesus não veio propor essa mensagem. Glória a Deus, amados. Jesus não veio propor essa mensagem. Então eu pergunto a vocês, você pode harmonizar Jesus Cristo com Karl Marx, irmão? A América Latina tem uma tendência, está tendo cada vez mais a um socialismo che-guevariano, muito grande, caracterizado na luta armada. E por que o socialismo che-guevariano é caracterizado na luta armada? Porque pegou com quem? Com Karl Marx e Engels. Deu para entender? Eles leram de quem? De Karl Marx e de Engels. Por que o socialismo soviético foi no sangue, na guerra lá, a revolução lá, né? A ascensão do comunismo na Rússia? Por que ela foi sangrenta? Com Stalin, Lenin e Stalin. Por quê? Porque eles leram de Karl Marx. Então, irmãos, biblicamente, você tem liberdade democrática de ler quem quiser, interpretar o que quiser, mas eu acho que biblicamente não tente teologizar Karl Marx, não tente associar Karl Marx com Jesus Cristo, somar, dividir, multiplicar, dividir por 2, sei lá, e dizer, isso pode ser trazido para o cristianismo, porque não pode. Não traga Karl Marx para dentro da fé cristã. Leia e interprete como você quiser. Você é um cidadão, mas não traga para dentro da igreja. Não traga para a interpretação bíblica Karl Marx. Não diga, Jesus e Karl Marx concordaram com isso, porque não concordaram. Não tente dizer que o comum de Atos 2 era igual ao comum do marxismo, porque não é. Jamais será. Quantos podem dizer amém? Jamais será. Há duas tendências cristãs. Uma apareceu primeiro, outra está aparecendo depois. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, existem 3 principais linhas de interpretação. A teologia tradicional, a teologia da libertação e a teologia carismática. A teologia da libertação, defendida por Leonardo Boff, é a linha católica para uma associação de Karl Marx com Jesus Cristo. Leonardo Boff, o grande mentor da teologia da libertação, é aquele ideologizador da associação de Karl Marx com Jesus Cristo, e você tem muitos líderes católicos adeptos a essa linha, e tem muitos padres contrários a esta linha. Você tem uma divisão ideológica dentro dessa questão de associar Jesus Cristo a Karl Marx. Aí você vê uma série de interpretações de cristianismo. Aí, lembra que eu falei no início? Os opostos perigosos. E a gente bate muito num lado só e está esquecendo de bater, se não me interpretem mal. Eu digo defender, né? Combater biblicamente, que é a teologia da libertação, que é o reino na terra. Ela é um risco, é um perigo. Teologia da libertação faz mal à doutrina sadia, eu creio nisso. Mas igualmente mal é a tendência marxista do cristianismo, você trazer aquilo para a fé cristã, porque ambos acabam reduzindo a fé a algo meramente terreno. Pegam o reino de Deus e interpretam apenas aqui para a terra. Aí o cristianismo passa a ser uma mera luta de classes sociais para a justiça humana, só isso.
O pão que se reparte deixa de ser um milagre que Jesus faz para ser apenas um pão que se reparte socialmente. Só consegue interpretar assim. Amém? Então, a teologia da libertação veio ser a mentora dessa questão. E nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, há uma tendência a trazer também Karl Marx para a igreja, embora isso você não vai ver muito na Europa, nos Estados Unidos, mas está vendo muito na América Latina. É uma teologia muito latino-americana, porque nós estamos com uma tendência de uma eu quero usar uma palavra muito longa aqui não, mas esse negócio de esquerda, direita, o centro, não gosto muito de usar esses termos não, mas as ideologias marxistas e chequevarianas estão crescendo muito na América Latina, mais do que vocês podem imaginar. Então muitos pastores latino-americanos estão trazendo essa linha. Quem já ouviu falar na teologia da missão integral? Teologia da missão integral. Então, aí alguns pastores começaram a bater nisso aí já mudaram, não, é missão na íntegra, não é teologia da missão, não, é cristianismo na íntegra, né? Porque a gente começaram a denunciar essa tendência de associar Cristo com Karl Marx. Não é missão integral, não, é cristianismo na íntegra, não é? Aí já é a tendência evangélica de pegar os ensinamentos de Karl Marx, juntar com Jesus Cristo e pregar socialismo ou cristianismo marxista. É uma tendência também reducionista e perigosa acontecido. Então, irmãos, na teologia católica, a teologia da libertação, e na teologia evangélica, a teologia da missão integral. A questão de trazer as ideias de Karl Marx para a noção do cristianismo. Qual é o perigo disso, irmãos? O perigo é se associar politicamente a partidos com esta ideologia e trazer para os jovens da igreja essa tendência, entendeu? Na verdade, essas teologias, desculpa eu falar um assunto desse, porque eu não sou militante disso, eu estou dando esclarecimento, porque isso está fazendo os crentes, os cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, a acabarem tendenciando politicamente para um lado. Assim como a UNE virou apenas um partido político, é isso que a UNE virou, essas coisas estão entrando na igreja. Aí, ideologicamente, as pessoas com isso já vão ter essas prioridades na hora de votarem. Só que, na América Latina e no Brasil, essa corrente de esquerda, essa corrente marxista, ela vem acompanhada com aversão aos princípios bíblicos. Aí eu vou entrar no segundo tópico. Normalmente, a linha marxista, e veja o seu professor que é marxista, se não vai ser o que eu estou falando. Veja o seu colega marxista, se não vai ser o que eu estou falando. Normalmente, eles questionam, primeiro, demonizam Estados Unidos e Israel, sim ou não? Todos eles demonizam, divinizam União Soviética e os países árabes. Eu estou mentindo? E satanizam os Estados Unidos e Israel. Primeiro, a gente não tem que satanizar ninguém, né? Para começar. E segundo, quem sataniza Israel não está entendendo muito da Bíblia, não. Crente que sataniza Israel, não estou dizendo que Israel está certo hoje, não. Israel está cego espiritualmente. Está cego espiritualmente. Mas lê um pouco da Bíblia que você vai entender as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. De lá veio o Messias, o Salvador do mundo, e a aliança de Cristo com Israel. Mas normalmente a linha marxista tende a satanizar Estados Unidos e Israel. Segundo, tende por esse motivo, a satanizar o princípio que eles chamam de monoteísta, o princípio como é que é? O princípio semita, da crença do Deus como é que é? É a cultura judaico-cristã.
Eles tentam a demonizar. Isso aí é a herança. Eu tive aula na faculdade sobre isso. Essa desgraça que foi a cultura judaico-cristã que fez o planeta ficar desse jeito, não é isso? Aí a gente tem que ficar lá como crente, ouvindo aquilo, não pode nem se manifestar. Aí todo mundo, é verdade, né? O demônio da cultura judaico-cristã, que é a raiz de todos os males dos problemas, né? A cultura judaico-cristã. Então, essa tendência, ela vem dizer o seguinte: se a cultura judaico-cristã faz mal ao planeta, o que é cultura judaico-cristã? É a cultura judaico-cristã da família, é a cultura judaico-cristã do valor da vida, é a cultura judaico-cristã do princípio da liberdade. Por que são mais os partidos ligados ao marxismo que defendem liberação de aborto? Procure ver. Por que são mais esses partidos marxistas que são a favor da liberação das drogas? Procure ver. Por que são, né, a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo? Por quê? Porque eles dizem que é a cultura judaico-cristã bíblica que é o atraso da sociedade. Aí que entra você. Você está com a tua Bíblia aí? Seja ela de papel ou no computador. Importante que está escrito, né? Não é isso? Então, a grande questão é, primeiro, você não pode associar Jesus Cristo com Karl Marx. Já provei aqui, não provei? Você não pode associar Jesus Cristo com Karl Marx. Foram pessoas diferentes, com um propósito diferente de vida. O princípio do tudo em comum de Atos não tem nada a ver com tudo em comum da luta armada do marxismo. Não tente trazer isso para a Bíblia. Daí o perigo da teologia da missão integral para os evangélicos. Daí o perigo de reduzir cristianismo à luta de classes. E já li, com esses olhos que eu torço para que a terra não venha comer, tomara que sejamos a geração do arrebatamento, por questão de justiça social, é melhor liberar maconha. Não estou aumentando uma vírgula. Não vou citar nome aqui agora, né? É a favor de liberar maconha, né? Outro deles dizer o quê? Dizer que é muito triste uma vida inocente no ventre de uma adolescente, mas não podemos ser injustos com a sociedade e deixar essa adolescente no caos. É uma vida pela outra, sendo a favor que a adolescente faça aborto. É triste eu dizer isso, não vou dizer o nome desse cara aqui agora, mas defendendo que uma adolescente faça aborto. O bebê está lá sadio no ventre, mas só porque foi adolescente, faça aborto. E esse líder defendendo isso. Pastor, a gente me olhando assim, irmão, isso está acontecendo. Só que eu glorifico a Deus já pela quantidade de pessoas que veio, glória a Deus. Mas esses caras estão fazendo palestra igreja lotada. É lotada, é cheio. É cheio. Então, você já acha uma palestra dessa importante? Não tenta trazer Karl Marx para a igreja, não. Deixa ele no cantinho dele lá. Se quiser ler o Capital de Engels e Marx, lê lá na tua faculdade, interprete como você quiser, vote em que você quiser, mas ore ao Senhor. Mas não teologize isso, não. Não traz isso para a fé cristã, não. Bombe isso no Face. Karl Marx e Jesus Cristo não se harmonizam. Ensinaram coisas diferentes. Glória a Jesus. Ensinaram coisas diferentes, não ensinaram a mesma coisa, né? Aí normalmente no Brasil é assim, e é interessante isso. No Brasil, normalmente quem tem essa ideia de cristianismo marxista é a favor de liberação, né? A descriminalização do aborto, descriminalização da maconha e o fim do conceito de família tradicional. E isso está entrando com muita força no Brasil. Claro, irmãos, não é em todo o país socialista que essas ideias estão tão claras. O comunismo da China é distinto do comunismo da União Soviética, que é distinto do socialismo latino-americano. São distintos. Eu digo hoje que o comunismo na China, do ponto de vista econômico, é o comunismo mais capitalista que eu já vi. Até porque se a China não tem economia de mercado, o que é economia de mercado? Concorda? O
que tem de produto da China no Brasil, né? A China vai ser uma das potências, né? Vai ou não vai, qual? Não é? Então, a China é o comunismo mais capitalista, mais Adam Smith que eu, né? Claro, agora, ideologicamente, do ponto de vista da ditadura, porque os países comunistas ainda são os mais ditadores, toda forma de ditadura não vale a pena, nenhuma forma de ditadura vale a pena, mas os sistemas comunistas ainda são os mais ditadores. Vide China, vide a União Soviética, que ficou lá no século passado todo, vide Cuba, né? Eu tive uma professora, e ela era comunista, e ela metendo malho no sistema capitalista, eu achei engraçado. E ela falando, então eu comprei minha calça jeans, e ela estava com a calça jeans, com o computador e bebendo Coca-Cola. Deixa eu falar mais alguma coisa? Com a calça jeans, com o computador e bebendo Coca-Cola, né? Eu acabei tímido lá falando das duas ditaduras, né? A ditadura também lá da União Soviética. Então, a grande questão é essa questão ideológica também, aborto, descriminalização da maconha e a questão do conceito de família tradicional. O crente pode ser a favor do aborto, irmãos? Não. Por quê? Somos pela vida. A grande questão do aborto é onde começa a vida. Não é isso? Quando ela começa? Os cristãos creem, os cristãos praticantes, que ela começa na concepção, na união do óvulo com o espermatozoide. Unir o óvulo com o espermatozoide. Quando o anjo disse para Maria, conceberás e darás à luz, ele deu o ciclo da vida. Sim ou não? É da concepção até dar à luz. E a concepção é justamente esse momento, né? Concebeu. A união do óvulo com o espermatozoide. Conceberás. Ninguém tem o direito de interromper isso a não ser Deus, desde a concepção ao nascimento. E a igreja não pode abrir mão. Quem já ouviu discussão disso na sua sala de faculdade ou na sala de aula? Algum comentário sobre aborto? Alguma discussão sobre isso? Eu lembro que eu tive uma na faculdade e a menina era espírita, e ela como espírita também era contrária. Eu até falei para a Kel na época. E aí eu levantei o dedo lá, não, tá falando, porque eu era contra, já que o pessoal falava cada abobrinha lá, também dei minha opinião. Eu tenho um irmão médico, ele explicou que, claro, a levantar a questão do estupro e que está comprovado que existe, é mesmo, e o crente tem que ser radicalmente contra qualquer tipo de violência, esteja vestido como estiver, temos que ser contra, né? Embora isso foi uma furada que botaram essa estatística, mas de que é a minoria que engravida quando é vítima, né? E esses assuntos são muito debatidos e você não pode ficar calado, já que um professor, há uma diferença, se um professor dá uma aula expositiva sobre isso, e ele não abre para debate, tudo bem, fica na tua, mas se ele abre para debate, você tem direito de falar, sabia? Desde que você não quebre a ética, não quebre o princípio. Se vai ter gente que vai defender um lado, você tem direito de falar também. Não, eu tenho posição, direito de colocar minha posição também, não é? E o crente, irmãos, se ele entende um pouco da palavra de Deus, ele vai ser contra o aborto. Salmo 139 tem um versículo que eu acho maravilhoso. Abra a tua Bíblia comigo. A maioria já sabe o que eu vou ler aqui, mas a gente não está chovendo no molhado, a gente está lembrando os valores bíblicos. 13 e 16, quem pode ler os dois versículos? Tem versão, eu gosto muito aí desse versículo, numa versão que diz, os teus olhos viram o meu embrião. Tem versão que traz assim, a Bíblia de Jerusalém traz essa versão, é isso mesmo, os teus olhos viram, pois não, Luciano? Embrião, eu gosto dessa versão, embrião, ó, os teus olhos, ou seja, lá na fase embrionária, para os ativistas a favor de aborto, era apenas um embrião, mas para Deus já tinha nome, e o nome era Davi. Glória a Jesus. Para o homem comum era apenas um embrião, para Deus já era Davi. Quando eu era um embriãozinho desse tamaninho aqui, sem forma,
Substância informe é um troço assim, ó. Quem já viu, né? Meu pai era professor de biologia e ele tinha uns vidros, eu lembro disso na minha infância, que era espontâneo, né? Era espontâneo. Eu via um embriãozinho desse tamaninho, formol, trocinho assim. Eu vi um maior. Acho que de repente isso influenciou o Marquinhos para essa área. Aí eu lembro que meu pai tinha um vidro desse tamaninho, que na faculdade tinha experiência, não sei que era, ele fez biologia, um troço desse tamaninho assim. Aqueles abortos espontâneos que não é quando a mulher não quer e não acaba perdendo. Então, embrião, era só um embrião, mas para Deus já tinha nome. Crente não pode ser a favor de aborto e votar em quem concorda com aborto. A pessoa que vota na pessoa que é a favor de aborto está com culpa nisso? O que vocês acham? Está sendo o quê? Mas a maioria dos crentes estão nem aí para isso. Você pergunta ao crente: você é contra aborto? Sou, pastor. O cristão não pode ser a favor do aborto. Aí você vê a pessoa claramente falar que é a favor do aborto. A ideologia partidária é a favor do aborto. Você vê pelo estatuto do partido que são a favor do aborto, mas está lá o crente: estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre, alegre, alegre eu estou, porque Cristo me salvou. Pim! E votou lá no cara que é a favor do aborto, ou na cara que é a favor do aborto. Está lá, está nem aí, não é isso? Então, irmãos, temos que ter conhecimento dessas coisas. O Brasil, houve um projeto de lei chamado, anote, para que você veja em casa, não vou citar nomes nem partidos aqui, por questão de ética pastoral. Eu tenho que ter ética pastoral, o pastor tem que respeitar cada um, que vote em quem quiser, mas a PL 176, que não vingou, porque teve um grupo lá de políticos cristãos que resistiram contra isso, né? PL 176, de autoria, pontinho, pontinho, que era a favor da descriminalização do aborto, tá certo? Aí conseguiram achar uma brecha. Qual foi a brecha? A permissão da pílula do dia seguinte. Há poucos meses a mídia divulgou. Conseguiram de forma de graça no sistema de saúde pública que qualquer adolescente, qualquer mulher que queira, não precisa provar nada, não precisa dizer nada, né? Simplesmente queira lá pegar, pode pegar de graça a pílula do dia seguinte, que pode ser abortiva. Nem em todos os casos ela é, mas ela pode ser abortiva. Se ela pode ser abortiva, ela pode ter uma tendência abortiva. É ou não é? Ela pode ser abortiva, a pílula do dia seguinte, tá certo? Claro, a mídia colocou como não, mas vários médicos responsáveis, sérios, dizem sim, que a pílula do dia seguinte pode ser abortiva, não é isso? Por aí vai. E uma série de outros casos aqui. Eu não vou entrar na discussão de que já está na Constituição brasileira, que é a questão do estupro e do risco de vida para a mãe. Não vou entrar nessa discussão, que já é a Constituição do Brasil. Aqui a grande questão é a descriminalização do aborto, que está batendo a porta. O que é descriminalização do aborto? Alguém sabe o que é isso? Descriminalização do aborto quer dizer o seguinte: permitir em qualquer caso, em qualquer circunstância, eu tenho se eu quiser, não vai ser mais crime praticar aborto. Deu para entender? Descriminalizar quer dizer, não torna-se mais crime. Então, minha filha tinha 15 anos, está no ensino médio e ela não tem idade para ser mãe. Mas teve idade para fazer? Né? Teve idade para fazer? Como é que fica isso aí? Mas ainda está estudando. Quem já ouviu esse discurso aí de professor? Quem já ouviu, irmão, esse discurso aí? Tadinha, está estudando com 15 anos. 15 anos, mas fez? Descriminalização da maconha. E aí? Descriminalização da maconha. Qual é o argumento usado para que sejam a favor da descriminalização? O que é descriminalização também? Não é mais crime o uso da maconha. Embora ninguém é mais preso hoje só por fumar, mas pelo tráfico. É ou não é isso? Oi? É a quantidade? É?
É a diferença entre o usuário. Interessante isso, né? Bom, se tiver umas graminhas é usuário e uns quilinhos é traficante. Tá. Outra questão que estão colocando, o uso medicinal, né? O uso medicinal. Mas indo na prática, irmãos, na verdade, primeiro, esse grande discurso a favor da liberação da maconha é que a maioria quer para usar mesmo, é para cheirar. A maioria é gente de classe média, da mídia, jornalista, artista, essa turma toda quer ter liberdade para cheirar à vontade mesmo, vão no popular. O pessoal quer cheirar sem ninguém perturbar eles. Esse caso de uso medicinal é menos de 1%, que se querendo ou não para salvar a vida vai ser usada como remédio lá, uma autorização lá do Supremo. Então essa questão de uso medicinal é uma desculpa barata, que seria 0,00001%. O que eles querem mesmo é liberar para cheirar à vontade. Essa que é a grande questão, que a igreja tem que se posicionar. Segundo, então primeiro, o que eles querem mesmo é liberdade para cheirar à vontade. Segundo, os efeitos negativos da maconha. Qual deve ser a posição do crente? Leia comigo em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, já vou terminar. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Nosso corpo é santuário de Deus, nós não podemos ser a favor de nada que venha destruir o santuário de Deus. Ah, pastor, mas já tem o fumo e a bebida alcoólica. Quem diz que crente gosta de beber e fumar? Se tem crente que gosta de beber e fumar, pelo menos aqui não vai ficar membro, não. Se o próprio governo federal desestimula, falando do perigo do álcool e do cigarro, aliás, sempre associaram crente, que concordem ou não, gostem ou não de nós, sempre associaram crente a não fumar e não beber, sim ou não? Eu estou errado em falar isso? Sempre foi legitimidade, o crente não fuma, não bebe, acabou. Estão querendo mudar isso? Vamos orar para que não mude, né? Sempre foi marca do crente, não fumar e não beber. Te bebe Coca-Cola, Guaraná, Fanta Laranja, Toby, refresco de maracujá, água mineral, mas tem álcool, estou fora. Eu aprendi assim, estou ensinando minha filha assim, meu avô ensinou assim, né? E eu acho que é assim que tem que continuar. Cigarro faz mal à saúde e tem que ser errado. Nós somos santuários do Espírito Santo. Está provado o efeito negativo da maconha e consultem Marisa Lobo, uma psicóloga, defensora dos valores morais, e aquela outra que eu te mostrou o vídeo aqui, como é que é o nome dela? Aquela de óculos, gente. Damares Alves, é isso? Ela tem estudos muito bons sobre a questão do aborto, sobre essa questão também da maconha. Foi provado a queda de rendimento dos alunos de faculdade que fumam a maconha, a queda de rendimento da sua saúde, faz mal ao corpo. E outra coisa, se houver a descriminalização, como é que vai controlar os adolescentes nisso aí? Vai virar uma baderna esse negócio, vai virar uma baderna. Eles não estão analisando os riscos. Como é que tem pastor? Vou ficar aqui torcer para ficar calmo, respirar. Como é que tem pastor que defende descriminalização da maconha? Para mim é um irresponsável, irmão. Para mim é um irresponsável. O camarada se diz pastor e é a favor da liberação da maconha, né? Os efeitos negativos. E outra, terceiro, está provado que é porta aberta para outras drogas. Não é 100%, mas a maioria vê na maconha uma porta aberta para drogas piores e terminam no crack. Teve um caso de uma mulher que morreu. O pastor Paulo Sérgio Berriel publicou aquele Face, eu compartilhei. Várias tentativas de recuperar aquela mulher em casa de recuperação, várias tentativas, e ela não conseguiu vencer. E ela diz lá: eu comecei na maconha e terminou no crack, e morreu presa nas drogas. Tudo que é vício, a gente tem que ser contra, irmão. Pois não, Marcos?
Ah, muito bem, até porque um abismo chama outro abismo. Será que nós, como cristãos, temos que nos posicionar a favor da descriminalização da maconha? E votar nessas pessoas é o segundo ponto também, né? Votar nessas pessoas que são a favor disso. Essas coisas estão entrando no Brasil. Uns dizem que é questão de tempo, mas enquanto pudermos resistir, nós iremos resistir. E terceiro, a questão da desconstrução, é o meu último assunto, desconstrução da heteronormatividade. Que trem é esse? Que trem é esse? Desconstrução da heteronormatividade. É uma tendência, não só no Brasil, mas mundial, de desconstruir a ideia de que o hétero é o normal. Então, a desconstrução da heteronormatividade. Eles dizem que esse conceito de família para pai, mamãe e seus filhos é uma imposição, vou repetir, da cultura judaico-cristã, imposta no planeta, e que tem que ser destruído. Um professor de história, fazendo uma análise, né, para a mídia há pouco tempo, disse abismado: veja só, nós estamos no século 21, ainda teve gente que fez manifestação pró-família, como dizendo assim, que absurdo existe isso, falando isso, tipo assim, já era para estar na liberalidade, todo mundo ser a favor de que todo mundo faça o que quiser. Teve um grupo de cristãos, foi em Brasília, e essa foi legal porque teve propósitos cívicos, e propósitos cívicos a gente faz com todos que concordam, concorda? Propósitos cívicos, e foi bonito que foi todo cidadão, foi cidadão evangélico, cidadão católico, cidadão de outra religião, para dizer, a gente quer família tradicional no Brasil. Deu para entender? A gente quer valores morais no Brasil. Quer valores morais no Brasil. Aí esse professor de história falando, que absurdo, no século 21, ter marcha pró-família. É absurdo, irmãos, ou a gente tem o direito de defender a família? Quem acha que a gente tem direito de defender a família? A gente não pode deixar morrer isso não. Qual é a desculpa deles? Você pensa diferente? Se você não concorda com essas três coisas que eu falei aqui, liberalização do aborto, liberalização das drogas e do casamento homossexual, tu é fascista, tu é extrema direita fascista, né? Não, que história é essa? Nós somos a favor dos valores, estamos numa democracia, eu sou cristão, tenho o direito de dizer que minha bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Tem direito de dizer que eu sou a favor da família, que sou contra a liberalização das drogas. Eu tenho que ter direito de dizer isso, que sou contra aborto, sou a favor da vida desde a sua concepção, e que família é homem, mulher e sua prole. Tenho direito. Se o camarada quer fazer família do jeito dele, ele que faça, vai dar conta diante de Deus. E outra coisa, a família, ela tem que partir de um princípio aqui, Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 é um texto que a gente gosta muito de ler, até porque ele é repetido mais duas vezes. Então você tem um texto no Antigo Testamento e outro no Novo, formou doutrina. Você tem ele em Gênesis, você tem ele em Efésios e tem ele em Mateus. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão o quê? Uma só carne. Tremendo. Moisés escrevendo na Torá. Aí Jesus Cristo, lá em Mateus, repete o mesmo versículo, lá em Mateus 19:5, obrigado Luciano, 19:5, e Paulo escrevendo lá para o relacionamento, marido e mulher lá em Efésios, se não me falha a memória, capítulo 5 de Efésios, 5 ou 6, né? Os dois repetem lá, né? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Olha só, irmão, aí chega o cristão mal avisado, qual o problema? O importante é amar, né? O importante é o amor, né? O pastor pregou ontem uma coisa muito legal, o amor, mas antes do amor vem o quê? Compromisso. Lembra de ontem? Não, foi ali, né? Tremendo, né? Pessoal, em nome do amor, não, e o compromisso, né? Acabou o amor se renova, amor se aprende. Se a Bíblia, isso o Silas Malafaia falou um dia, eu tive que concordar. Se a Bíblia manda amar inimigo, é fácil amar inimigo? É fácil amar inimigo? Mas a Bíblia não manda amar inimigo? Então você pode desenvolver amor, não pode? Você pode desenvolver. A gente querendo divórcio, acabou o amor, acabou, vamos nascer de novo. Que desculpa para divórcio?
casamento é indissolúvel. Que história é essa? Então, garotada, pensa 2 vezes para casar. Tem certeza? Tem certeza? Pensa mais um pouco. Ore mais um pouco. Não estou estimulando você a casar não, que o meu desejo é que o teu casamento fique até que a morte os separe. Glória a Deus. Ou até que o arrebatamento leve vocês 2 juntinhos. Não adianta, vai ter que me aturar a vida toda. Eu não largo de tu não, já era. Para mim é indissolúvel. Vou ficar os 2 velhinhos lá, ó. E a Sofia botando dentadura em nós 2. Amém? Então, meu amado, agora olha só, aí ficam falando, importante é o amor. Poxa, qual o problema? 2 barbudos se amam? Tanta criança abandonada, não é? Qual o problema adotar um menininho, uma menininha? Tem problema sim, né? As 2 lá, mocinhas, se amam. Que o problema é se unirem e adotarem, tem problema sim. Olha o que o versículo diz: portanto deixará o homem quem? Então que tipo de família esse homem estava vivendo? Uma família com pai e mãe. Já entendeu isso aí? Ele estava numa casa, ó, deixará o homem a sua casa. Que modelo de casa? Uma casa que tinha pai e mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não era numa casa que tinha pai e pai. Não era numa casa que tinha mãe e mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Aí modelo heterossexual. A família no modelo bíblica é modelo heterossexual. Deixará o homem pai e mãe unir-se-á. E a Bíblia não se engana não. Bem, homem foi feito para ser atraído por mulher, atrair mulher, e mulher para homem. É assim que funciona. Eu sempre conto aquela história foi até o primeiro tema do retiro, não foi? Que a gente deu lá, né? O cara estava preocupado, pediu para o pastor tirar o demônio do corpo dele, porque ele não aguentava o fogo que ele tinha pela namorada e pela noiva. Era uma coisa que vinha. Pastor, tira esse demônio de mim agora, expulsa, sui, né? Tira isso em nome de Jesus, que, meu Deus, eu lembro dela, um fogo. Aí o pastor, graças a Deus, né? Que isso, pastor? Estou mandando o senhor tirar um demônio de mim, você está dando graças a Deus? Meu filho, eu estava preocupado se você falasse, pastor, aquela barbinha do irmão lá, eu estaria preocupado se fosse isso, né? Porque no modelo bíblico os opostos se atraem. Glória a Deus, amado. Quantos podem dizer amém? Amém. Pois bem, tudo isso faz parte de ideologias. Tudo isso trabalha a nível das ideias. E a ideia é passar isso. E o cristão que não se posiciona quanto a isso, ele acaba de alguma maneira sendo conivente para que o Brasil se afunde nisso. Eu vou ter uma notícia triste para vocês: o Brasil está se afundando nisso. O Brasil está se afundando nisso. Ah, mas vai ficar de mal a pior. E aí? Vamos deixar barato? Só por causa disso nós vamos deixar barato? Só porque a sociedade estava caída, vamos deixar de pregar a verdade, irmãos? A Bíblia diz: toca a trombeta em Sião. Nós temos que proclamar que modelo de família é aquela que está aqui na palavra de Deus. Nós temos que proclamar que Deus é a favor da vida, até porque aborto, além de pecado, é homicídio. Além de pecado, é homicídio. E temos que pregar que vício faz mal. E glória a Deus porque vocês estão aqui ouvindo que temos que ser contra a descriminalização da maconha, porque esses pastores que ficam dizendo, ou padre, seja que for, que para o bem social é bom descriminalizar, mas daqui a pouco tem membro, e eu vi a Marisa Lobo falando isso, já tem igreja que membro, sem falar para o pastor, já diz para ela assim, ó, eu fumo maconha, crente fumando maconha. A gente está aqui para dizer, sai dessa, isso não é de Deus, e quem é de Deus não vai pregar pelo contrário, a igreja tem que continuar sendo o canal de Deus, é para a libertação dessas pessoas, não para provar esses valores. A igreja tem que continuar sendo, e historicamente tem sido, lugares onde entram jovens drogados e se libertam. É isso que a igreja é, que fuma maconha lá fora, chega aqui, não fuma mais porque Jesus liberta. E como é que vai aprovar a descriminalização da maconha, se a igreja é lugar para não se fumar mais? Para as pessoas entrarem aqui fumando e serem libertas por Jesus?
beberem álcool e não ficarem mais dependentes da bebida alcoólica. Eu lembro nesse banco aqui, nesse aqui, não sei esse, porque às vezes troca para lavar, né? Mas nesse lugar aqui, num trabalho de oração que tinha quarta-feira à tarde, isso foi em 98, 99, namorava aqui no Manel. Eu lembro, uma mulher com uma filhinha do lado, me pediu oração para que Deus desse vitória a ela, porque ela, irmãos, eu nunca vou esquecer disso, que ela se sentia sozinha, abandonada, era mãe solteira, ninguém acolhia ela, e ela apontou assim para a menina, já aparentava uns 9, 10 anos, essa aqui é minha única amiga, a alegria da minha vida, e eu tentei de várias maneiras abortar ela, várias maneiras eu tentei abortar, dava soco na barriga, fazia aquilo outro, para abortar, mal sabia eu que era a única alegria da minha vida, eu nunca vou esquecer isso. Falei, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Eu já tive caso de pessoas que vieram falar para mim, pastor, esses estudos que você dá a favor da vida, eu estava em tão crise no meu casamento, falaram para mim, irmãos, é a responsabilidade que eu estou dizendo, mas falaram para mim já, meu casamento estava tão em crise que eu estava querendo abortar, eu ia abortar, e as palestras que você deu me alertaram, e eu tive e estou feliz porque eu tenho meu filho. Como eu já vi pessoas dizerem para mim, eu ia separar do meu casamento, claro, cada caso é um caso, mas a gente sabe disso aqui, mas eu ia separar do meu casamento ia acabar, e tem pastor hoje, qualquer coisa manda separar, coisa triste, eu ia separar, eu ia terminar o meu casamento, mas essas palestras que você dá, essa insistência, glória a Deus, Deus deu vitória, meu lar está uma bênção hoje, Deus deu vitória ao meu casamento, a gente ouve esses comentários, irmão, vale a pena, por isso que eu vou ser sempre o tipo de pastor que defende casamento, defende matrimônio, você sempre você pastor que defende vida, que vai ser contra drogas, sempre você, não vou mudar isso, quem era, pode até limar aí, se quiser, eu não lembro o nome do músico, até hoje eu não lembro, a mãe e o pai tiveram, parece-me 5 filhos, e os 5, era Beethoven? Isso aconteceu, foi real. Uma vez um professor falou numa sala de aula, se você tivesse um filho, o primeiro, aí conta a história que cada um nasceu com um problema, um era surdo, outro tinha problema, enfim, eu não lembro quais eram as doenças que todos eles tinham, doenças graves, os 5 primeiros filhos desse casal nasceram enfermos, enfermidades graves, e se você engravidasse de novo, perguntou às moças, o que você faria? Aí muitas alunas falavam, poxa, 5, um tinha problema de cabeça, outro tinha problema de não sei o que, outro tinha, né? Eram 5, né? E se engravidasse de novo as meninas, eu abortaria. Parabéns, você acabou de tirar do planeta Terra Beethoven. Amém, amados? Então a igreja, ela tem que respeitar os valores absolutos da palavra de Deus. Muito obrigado por essa parte, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Pai, pelo retorno que esse estudo tão importante teve, e que possa ser aplicado em nossas vidas para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.